No mundo dos negócios, muitos empreendedores acreditam que a contabilidade serve apenas para pagar imposto ao Estado. Mas a verdade é que a contabilidade é uma das ferramentas mais importantes para a sobrevivência e o crescimento de qualquer empresa. Hoje vamos entender por que a contabilidade vai muito além do fisco e como ela pode ajudar os empresários a tomar decisões mais inteligentes e evitar prejuízo. Hoje falaremos sobre o tema contabilidade não é só para o fisco. Contabilidade não é só para o fisco, é uma ferramenta de sobrevivência empresarial. Então, para este tema, temos aqui dois especialistas. Vão nos ajudar a entender, né, em forma de conversa, o tema já mencionado. Então, antes de irmos para o tema, antes de desenvolver aqui o nosso tema, gostaria de apresentar os meus convidados. Vou começar por aqui. Sofonias Ngola, ah, técnico de contabilidade, profissão. Atualmente estou ligado a uma empresa que atua no setor de energia e água. Também presto assessoria a pequenas empresas e médias empresas na área de contabilidade, fiscalidade, bem como também centro de custos. Ok, boas, por favor. Sim? João Nelito Maia da Silva, meu nome. Sou formado em Contabilidade e Administração. Sou formador, mas já há 5 anos. Formador de Contabilidade, Fiscalidade e aulas práticas no Primavera. Também sou contabilista de profissão e dou assistência de consultoria, assessoria a pequenas e médias empresas, tanto no ramo de contabilidade e fiscalidade. Boas, boas. Muito bom. Reitero o tema. Contabilidade não é só para o fisco, é ferramenta de sobrevivência empresarial. Então, vou já começar com a seguinte questão, para já entrarmos. Muitas pessoas associam a contabilidade apenas ao pagamento de impostos. Essa visão é correta? Realmente, Herbert, essa visão não é correta, porque o nosso contexto angolano muitas vezes vem a distorcer essa percepção, né, do papel da contabilidade. Muitos empresários, quando contratam um contabilista, acham que o contabilista vem simplesmente para calcular de quanto é que pode pagar de IRT, IVA, imposto de selo, imposto predial e evitar com que a empresa pague multas. Mas, na verdade, a contabilidade vai mais além do que isso. A contabilidade é um sistema que organiza, analisa e registra todas as operações do dia a dia da empresa. A contabilidade procura saber quanto é que a empresa vende, quanto é que a empresa gasta, se a empresa teve lucro ou prejuízo e se a empresa tem dinheiro para expandir o seu negócio. Só como exemplo, um pequeno empresário que tem um estabelecimento comercial, se decide comprar mercadorias, né, no valor de 500 mil kwanzas Uhum. e vende a 650 mil kwanzas, passa a ter uma percepção falsa de que o lucro foi de 150 mil. Mas, se formos analisar em termos de contabilidade, vamos perceber que o lucro talvez seja apenas de 40 mil. Por quê? Porque houveram gastos com transporte, gastos administrativos, teve que pagar salário, teve que pagar cargas e descargas. Então, a contabilidade vem trazer essa visão, vem demonstrar a situação financeira da empresa. Que é boas. Então, a contabilidade vai muito além de pagar imposto, né? E assim de modo resumido, assim de modo direto, qual é o verdadeiro papel do contabilista? O verdadeiro papel do contabilista. Eh, Sendo que, né, como o João acabou de dizer, que vai muito além de pagar imposto. e é isso mesmo, e não tem como duvidar dessa informação, que a contabilidade vai muito mais além daquilo que é simplesmente o pagamento do imposto. Hum. Antes de responder à questão, eu gostava de voltarmos à precedência, né? Porque é que nós atualmente falamos mais de fiscalidade, ou atualmente as pessoas pensam mais em contabilidade simplesmente que é para pagamento de imposto, né? Isso deve-se também através do nosso contexto econômico. Existem, por exemplo, dois tipos de sistema que pode ser adotado. Temos o sistema fiscal expansionista e temos o sistema fiscal contracionista. Nós estamos diante do sistema fiscal contracionista, em que o governo tende a aumentar a carga de impostos eh, para que ele consiga, para que ele consiga arrecadar valores e assim conseguir arcar com as despesas públicas.
Entretanto, isso faz com que mais impostos, fala-se de mais impostos, mais pessoas pensam rapidamente nos impostos, mas o verdadeiro trabalho de um contabilista dentro de uma empresa é controlar os factos patrimoniais, né? Esse é que é o verdadeiro interesse. E os factos patrimoniais, eu tenho que cortar essa parte, sabe? Não, não, podes que. E os Não, não é de factos que. patrimoniais, eles podem ser modificativos, bem como podem ser permutativos. Ok. Os factos patrimoniais modificativos são aqueles que causam uma alteração ao capital da empresa. E os permutativos são aqueles que não causam, né? Mas acontece uma troca. Deixa-lhe dar, por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo simples para estarmos sintonizados. Imagina que eu tenho 100 mil kwanzas e preciso comprar um computador. Eu venho com 100 mil kwanzas e compro um computador que está a custar 100 mil kwanzas. Apenas troquei o dinheiro por um equipamento. Ok? Então, esse é um facto patrimonial permutativo. A contabilidade serve para fazer esse registro. E depois nós temos os factos patrimoniais que vamos chamá-los de modificativo. Aí já acontece diferente, há uma alteração de capital. Por exemplo, se eu pegar esse computador, considerar a minha mercadoria e vender por 125 mil kwanzas, aí já há uma diferença. Eu comprei a 100 mil kwanzas, mas estou a vender a 125 mil kwanzas. Então já tem um lucro aí estimado a 25 mil kwanzas. Então altera o meu capital. O verdadeiro interesse da contabilidade é vermos esse sentido, é registarmos os factos permutativos e registarmos os factos modificativos. Boas, boas. Muito bem. E só para Hum, hum, acrescentar, né? hum. Conforme o Sofonês disse muito bem, este é o verdadeiro papel da contabilidade. A contabilidade demonstra a situação financeira e econômica de uma empresa. Tal como um médico, a examinar um doente ou um paciente, usa o termômetro para medir a temperatura do paciente, a contabilidade, ou seja, usa eh, demonstrações financeiras para medir a capacidade financeira da empresa, se a empresa está estável ou não financeiramente. Por exemplo, a contabilidade pode dar resposta às seguintes perguntas: estamos a vender mais ou menos? Será que precisamos contratar mais pessoas? Estamos a ter lucro ou prejuízo? Um pequeno empresário, suponhamos que tenha uma loja de telefones e que na verdade ele sinta que esteja a vender muito, mas no final ele percebe que não está a ter lucros, não está a ter dinheiro no caixa. Pode até ter lucros, mas não tem dinheiro no caixa. Por que isso acontece? Por falta de controle. Suponhamos que muitas das vezes pode acontecer que ele compra muitas mercadorias a preços muito altos e faz muitas vendas a crédito, ou seja, ele vende, mas os clientes pagam somente a 30 ou 50 dias. Então, a contabilidade vem demonstrar qual é o verdadeiro defeito da empresa e vem trazer solução a isso. Boas, boas. Eu também tenho notado, não sei se vocês, mas acredito que também tem notado. Eu tenho percebido que fala-se mais de fiscalidade em relação à contabilidade. Fala-se muito de fiscalidade. Por que isso acontece? Falo nas empresas ou, dentro das empresas, as pessoas que estão ao redor ou que estão nesse meio. Fala-se mais de fiscalidade em vez de contabilidade. Por que isso acontece? É, bem, como disse a princípio, né, Uhum. o nosso sistema econômico em si, a nossa política fiscal exige que se fala mais de De fiscalidade, né, fiscalidade, porque ok. nós estamos diante de um sistema contracionista e nesse sistema o Estado tem uma visão muito ampla daquilo que é a arrecadação de receita através de impostos. Desculpa, não vou parecer ignorante Uhum. contra as pessoas, contracionista. Exato, No sistema parece contracionista. é contracionista. Não entendi esse termo, desculpa. Hum. Vou te explicar como é Tu que podes me explicar o que é isso? o Ah, sistema contracionista hum, pronto, é política uhum, que uma economia de um determinado país, né, uhum, utiliza uhum. pronto, para fazer o controle em si do mercado, Ok, né, ok. pronto, em si do próprio país, Boa, boa. mas é direcionado à política fiscal, né, que nós temos usado. Uhum, Entretanto, nós estamos diante de um sistema político fiscal contracionista, em que o Estado visa mais na arrecadação de receita, na arrecadação de receita através dos impostos. Então, é por esse motivo
que fala-se mais De de fiscalidade. fiscalidade em si do que propriamente a contabilidade. Boas, boas. E qual é a diferença que existe entre a contabilidade e a fiscalidade? Qual é a É, diferença que existe entre os dois? pronto, a diferença assim, assim que a Uhum. fiscalidade é para arrecadação Ok. de imposto. Já a contabilidade vai muito mais além do que isso, né? Assim como o João já esteve a frisar, que a contabilidade serve para mencionar, né? Para medir a saúde que a própria empresa apresenta. E, e muitas das vezes, quando a gente fala sobre isso, usamos sempre as duas análises importantes a nível da contabilidade, que é a análise financeira e que é a análise econômica. A análise financeira é basicamente aquilo que o João explicou, é que vamos medir em que situação a empresa está, né? Patrimonialmente, como é que a empresa está? Será que ela consegue honrar com os seus compromissos? Será que consegue pagar as suas dívidas rapidamente? Será que a empresa consegue cobrar dos seus clientes rapidamente? Então, nós conseguimos tirar essas informações através do balanço, por exemplo, que é uma demonstração financeira, ok? E depois nós temos a análise econômica, e essa análise vai cingir-se em saber os resultados que a empresa vai ter, como é que a empresa está em termos de resultado. Será que estamos a ter prejuízos ou será que estamos a caminhar para lucros? Então, a contabilidade é mesmo um médico, né? Ela vai servir para analisar, de facto, como é que está a posição da empresa. Ok, boas, boas. Então, só assim que depois vem a fiscalidade, né? Ok, Exatamente. E só para boas. contribuir, é Uhum. realmente isso que o Sofonias disse. Resumidamente, a contabilidade serve para poder registrar factos patrimoniais, cuidar da própria gestão, né, da empresa. Já a fiscalidade vem para calcular de quanto de imposto tem que se pagar ao Estado. Por exemplo, uma empresa pode ter um lucro avaliado a 2 milhões de kwanzas. O lucro é a diferença de proveitos menos custos. A contabilidade assume tudo. Não importa qual seja a natureza de despesa, seja documentada ou não, seja o documento obedecer aos requisitos legalmente aceitos ou não, a contabilidade assume aquilo tudo como custo. Mas se formos a olhar na vertente da fiscalidade, a fiscalidade vai lhe dizer não, o teu lucro não foi de 2 milhões, o teu lucro foi de 2 milhões e 500 mil. Porque tem custos que a contabilidade assumiu, mas a fiscalidade rejeita, não aceita. Chamamos de custos fiscalmente não aceites. Quais são os custos fiscalmente não aceites? Aqueles custos que tenham documento, mas o documento não esteja devidamente, ou seja, não obedece todos os requisitos previstos por lei, que são os elementos que devem constar numa fatura. Então a fiscalidade diz, olha, deves retirar esse custo porque não obedece os requisitos legais. E depois de fazer toda essa correção fiscal, o lucro da empresa passa para 2 milhões e 500 mil. É sobre esses 2 milhões e 500 mil onde vai ser tributado o imposto. Então, muitos contabilistas pecam. Por quê? Porque passam a fazer a contabilidade para o fisco e não para fins de gestão. Muitas vezes temos visto contabilistas, assistentes de contabilidade a fazerem registros dos fatos patrimoniais. Quando se deparam com uma despesa que não esteja documentada, eles dizem, não, não posso lançar, não posso considerar essa despesa na contabilidade, porque a AGT não aceita isso como custo e não faz o registro. Mas essa visão é distorcida, porque eu a fazer a contabilidade, eu estou a fazer a contabilidade como auxílio para a gestão e tomada de decisões. A gestão precisa saber quanto é que gastou de energia, Uhum. de água, quanto é que foi o custo com pessoal naquele dado mês ou ano. Se eu desconsiderar custos, porque o fisco não aceita, eu não estarei a ajudar o gestor a tomar boas decisões. Então, o papel do contabilista é registrar tudo e quando tiver a analisar a nível da fiscalidade, é daí que vai retirar aqueles custos que o fisco não aceita e calcular o novo lucro e aplicar a taxa do imposto. Ok. Isso faz-se fora da contabilidade. Essa correção faz-se na modelo 1, mas a nível da contabilidade registramos tudo. Tudo que seja facto patrimonial deve ser registrado. Boas, boas. Muito bem. E Uhum. para crescer Uhum. nesse ponto que o João frisou muito bem, relacionadamente sobre como é que a contabilidade vê custo e como é que a fiscalidade vê custo. A fiscalidade vê custo através de lei,
tens uma fatura, ele tem que obedecer os pressupostos que a lei diz. Mas a contabilidade, custo é custo, independentemente se tem ou não documento, é custo, ok? E por que é que a contabilidade faz esses registros, né? Por que é que a contabilidade, independentemente se os documentos estão ou não a nível legal estabelecido, todos eles em dia, por que é que independentemente disso a contabilidade faz os custos? Porque esse é o verdadeiro interesse da contabilidade, aproximar a realidade da empresa com aquilo que realmente é. Por exemplo, temos multas em trânsito, muitas empresas sofrem multas em trânsitos, ok? Se calhar estacionou mal ou ocorreu qualquer uma outra situação, eh, e você leva, por exemplo, o recibo de pagamento da multa, né? Isso é um custo para a empresa, você deve considerar isso como custo, ok? A nível fiscal, isso não vai ser aceito, mas é um custo de forma inicial para a empresa. Então, é nesse sentido que a contabilidade é muito mais do que fiscalidade. A contabilidade vai mais próximo daquilo que é a realidade, daquilo que realmente a empresa está a enfrentar. Boas, boas. Vou fazer mais uma questão, acredito que está dentro disso que nós estamos aqui a desenvolver. Podemos dizer que a fiscalidade protege a empresa do Estado e a contabilidade protege a empresa de si mesma? Como é que pode se explicar essa ideia? É exatamente isso, né? Acontece o quê? Se a empresa não cumprir aquilo que está Hum, estabelecido por lei hum, a respeito das suas obrigações tributárias, é multada e paga duas vezes. É que paga o que ele estava a dever, que era obrigação de entregar ao Estado, e depois paga mais a multa. ok, Ok, ok. então isso protege a empresa de ter esse fluxo de caixas de forma desnecessária, tá? Então, não vamos aqui deixar ou menosprezar a fiscalidade em si, é importante, protege a empresa também nesse sentido. Mas a contabilidade é muito mais importante ainda, né? Porque ela traz aquilo que realmente está acontecendo na empresa, ela traz aquilo que são os factos verídicos para a empresa. Desculpa, então você disse que contabilidade vai muito além da fiscalidade. Será que acaso que, né, numa empresa, acaso que somente a contabilidade pode atuar sem a necessidade sem a necessidade da fiscalidade? É possível numa empresa atuar só contabilidade, não a fiscalidade? O João gosta de responder essas Ok, questões e eu acho que ele vai ok. responder muito bem. Ok, exatamente. Conforme já acabou de referir, né? Hum, Fiscalidade vem sim a proteger o Estado, porque o Estado, no nosso contexto angolano, vive praticamente, né? Sobrevive muito dos impostos. A fiscalidade vem para salvaguardar esse lado, procurar saber se as empresas estão a cumprir com todos os requisitos previstos por lei hum, quanto a fazer chegar o imposto ao cofre do Estado. Mas, o que eu vou lhe dizer, uma empresa pode estar 100% bem com o fisco, pagar todos os seus impostos de forma regular, mas ainda assim ir à falência, porque pode estar acontecendo que a empresa vende abaixo do custo, né? Tem problemas de caixa e não consegue controlar os seus gastos. A empresa pode ir à falência. Então, quando diz que se é possível uma empresa ter somente fiscalidade, contabilidade, não fiscalidade. ter somente, Contabilidade, não fiscalidade. ok, Eu contratar, fiz essa questão porque o ok, Sofoninhas acabou de me dizer. Primeiro que ouço muito falar-se de fiscalidade. certo, Agora, pareceu-me estranho o Sofonia dizer que contabilidade vai muito além da fiscalidade. certo. Agora, é possível uma empresa atuar somente na contabilidade, Ok, é o seguinte, não fiscalidade? E se isso é possível com contabilidade, né? Uma empresa receber sua contabilidade, certo? Ou fazer sua contabilidade, não fiscalidade, por que é que se menciona mais a fiscalidade em relação à contabilidade? Eu entendi certo, porque é que acredito que o Sofonense acabou de me dizer antes, né? Há pouco minutos atrás, que por que é que é mais mencionada a fiscalidade do que a contabilidade, né? ok, Agora, é possível, né? Dentro de tudo isso, é possível uma empresa atuar somente a contabilidade, não a fiscalidade?
A contabilidade e a fiscalidade devem andar de mãos dadas. Devem andar de mão dadas. O que nós estamos aqui a querer esclarecer que a contabilidade, a fiscalidade não pode sobrepor a contabilidade. A contabilidade não pode viver à boleia da fiscalidade. Ou seja, a contabilidade por si só deve existir em qualquer negócio, porque é a contabilidade que cuida da saúde financeira de uma empresa. A fiscalidade simplesmente recorre à contabilidade para poder fazer o quê? Arrecadar receitas. A contabilidade transmite de que a empresa teve lucro avaliado a 10 milhões de kwanzas. É sobre essa informação que a fiscalidade deve recorrer para poder aplicar a taxa do imposto e arrecadar as receitas. Porque se uma empresa tiver somente contabilidade e não fiscalidade, isso poderá provocar implicações fiscais. A empresa estará a acumular tantas multas, né, tantas multas, e a ponto mesmo de ter o seu NIF suspenso e cessar de exercer a sua atividade. Então, a empresa deve ter tanto a contabilidade e a fiscalidade, mas a fiscalidade não pode sobrepor a contabilidade. A contabilidade deve estar em primeiro lugar. A fiscalidade vem depois. Boas. E esse padrão é para qualquer empresa? É para micro, pequenas, grandes empresas? Ou tem um momento quando entrar fiscalidade e contabilidade? Sim, é um padrão que deve ser definido para todas as empresas, Pequena, né? média e grandes empresas. Exatamente. Fiscalidade não pode sobrepor a contabilidade. E quando é que isso geralmente acontece? É como já estávamos a falar aqui, a Uhum. abordar. Isso acontece quando, por exemplo, tu deixas de registrar um custo, porque a fiscalidade entende que aquilo não vai ser considerado um custo. Vamos imaginar que tu compraste algo, alguma coisa aqui na cantina, ele passaram uma fatura, pronto, a vulga fatura a desfazer. Nem consta o NIF, nem as informações do produto que tu compraste não está nos conformes. Ok. A fiscalidade vê isso como um documento que não vai ser aceito, né? Indevidamente documentado, por assim dizer, legalmente, né? Indevidamente documentado. Então isso não tem revalência, não tem nenhuma equivalência para a fiscalidade. Mas a contabilidade olha isso de forma diferente. Independentemente se o documento está correto ou não a nível legal, ela mesmo assim vai fazer o registro, porque é um custo, ocorreu. Então, a fiscalidade não vai sobrepor a contabilidade quando a contabilidade acha que tem um custo, registá-lo. Nós não podemos deixar de registrar um custo só porque a fiscalidade acha que aquilo não vai ser aceito como custo. Ok, boas, entendi. Boas, boas. Acho que o João quer falar mais alguma coisa? Infelizmente, Uhum. cá em Angola não temos a cultura empresarial. Muitas empresas só estão a ter contabilidade por conta do rigor, né, do fisco. O fisco obriga para que os impostos sejam tributados conforme a realidade da empresa, obrigam com que o fisco obriga com que as empresas tenham contabilidade. Então, muitos empresários recorrem à contabilidade por conta da exigência legal. Mas se não houvesse imposição do fisco, Uhum. de acordo com o nosso contexto, veríamos que muitas empresas não teriam necessidade de contratar. Muitos empresários olham a contabilidade como um mal necessário. Viram que não há necessidade de contratar um contabilista, porque por si só, no final do dia, eles querem saber simplesmente se certo produto teve lucro ou não. Quanto é que sobrou no final do dia no caixa, quanto é que tem no extrato bancário até o final do mês. Isso é o que mais importa. Agora, Então, tudo o resto, ok. os Desculpa, empresários, desculpa, sim, desculpa. pode dizer. Acredito que querias terminar o teu Não, raciocínio. Peço está à desculpa. vontade, pode avançar. Eu lhe interrompi porque talvez essa questão passaria, né? Ok. E então, quais são os riscos de um pequeno negócio funcionar sem a contabilidade organizada? Você disse que muitos vão fazer a contabilidade por obrigação. E quais são os riscos de um empresário não ter uma contabilidade organizada? Quais são os riscos? Ok, é um grande risco uma empresa sem contabilidade, porque a empresa não saberá se necessariamente determinado produto está a ter ou não lucro. E uma empresa sem contabilidade leva muito o empresário a fazer gastos desnecessários, usar o dinheiro da empresa para fins pessoais e usar o dinheiro pessoal para cuidar das despesas da empresa. Então, o empresário não consegue perceber se qual é a capacidade de dívida, ou seja, se a empresa tem capacidade de pagar dívidas, não consegue ter o controle.
dos clientes, não consegue ter o controle dos fornecedores. Então é muito necessário que toda uma empresa tenha contabilidade. Ok, boas, boas. Agora vou perguntar para o Sofonias que vai responder. Sofonias, imagina, eu tenho uma empresa, estou a crescer, entrei agora no mundo dos negócios. Criei uma empresa, tenho uma empresa, uma microempresa, nesse caso comum. Estou a começar de base, do zero, e vou indo crescendo. Agora, quando implementar a contabilidade? É no momento que eu abrir a empresa ou depois de um tempo, né? Quando eu senti que não, isso vai crescer, não, agora já vou implementar a contabilidade. Olha, essa é uma pergunta importantíssima Uhum, e cai no momento em que a lei obriga que quando as empresas vão ser criadas, tem que estar um contabilista certificado pela OCPCA registrado, né? uhum, Por lei agora está assim, pronto, um pouquinho demais, né? Essas novas atualizações que se fez, esses ajustes que se fez, né? uhum. Mas eu diria assim, epá, quem de nós deseja ter um filho e criá-lo sem ter planos? Seria contraproducente, né? Em outras palavras. É nesse sentido que também devemos olhar a contabilidade, né? E se eu vou ter uma empresa, como filho, por exemplo, preciso ter planos, né? Preciso ter condições para sustentá-la, preciso ter condições para conseguir criá-la e avançar. Essas condições, esses meios que você vai conseguir cuidar desta mesma empresa são precedentes através da contabilidade. Entende-se o quê? Por que que acontece isso? Por que que muitas empresas, quando começam e não têm contabilidade, muitos deles começam sem um estudo de viabilidade, por exemplo. Epá, ele sabe que não vou prestar dois, três, quatro serviços, então vou ter que fazer já a criação de uma empresa, porque poderão vir mais serviços. Não pensa de forma futura. É como o João disse anteriormente, cultura empresarial. Não tem essa cultura empresarial, né? Não vê a contabilidade como o link geral que é para dar sustentáculo do seu negócio. Então, quando começar a contabilidade é necessária. Não depende de quando. A contabilidade é, simplesmente. Ok, boas, boas. Também só para Sim, crescer, o sim. ponto que o Hum, Sofonias tocou, de que a hum, contabilidade agora passa a ser uma agência legal, né? Agora, a lei obriga que, desde o início de uma atividade, é necessário que o empreendedor contrate já um contabilista. Por que que o fisco decidiu fazer isso? Porque muitas das vezes os empreendedores construem a empresa no guichê e acham que, enquanto não estiverem a exercer nenhuma atividade, estão isentos de qualquer obrigação legal. Mas, na verdade, uma empresa é considerada como que já tivesse início da atividade desde o momento que passa a ter o NIF. Já se entende como se a empresa tivesse a exercer a atividade. E existem duas naturezas, né, de obrigações legais. Temos as obrigações contributivas e declarativas. Obrigações contributivas consistem no pagamento do imposto em si. Já as obrigações declarativas consistem na declaração dos rendimentos. Então, muitos empresários, quando construem as suas empresas, acham que não tem, ou seja, acham que não tem nenhuma obrigação, nem contributiva, nem declarativa. Bem, no momento que a pessoa não esteja a vender, está isento da obrigação contributiva, porque o imposto incide sobre o rendimento. Então, se eu não vendo, não tenho a necessidade de pagar o imposto. Mas isso é aquelas obrigações anuais, que é a entrega das demonstrações financeiras, modelo 1. Mesmo que eu não venda, eu devo declarar de que naquele ano eu não vendi. Então, muitas empresas eram surpreendidas com multas. Multas que iam de 150 a 300 mil, quase 600 mil. E ficavam surpresos. Desde que eu abri a minha empresa, nunca vendi. De onde é que saem essas multas? Então, iam no fisco a dizer que, olha, a minha empresa nunca teve atividade, então pretendo a anulação dessas multas. O fisco esclarecia de que, olha, a empresa, não importa se não esteja a vender, não está isenta de declarar. E as multas que estamos a cobrar são multas declarativas. Então, daí o contribuinte diz, olha, eu não tinha noção disso, nunca me explicaram isso. Então, eram tantas pessoas
que diziam, olha, não tinha essa informação, não me explicaram. Daí que a gente viu a necessidade de obrigar com que as empresas, do momento que, ou seja, os empregados, do momento que constituíssem as empresas, tivessem logo contabilista. Uma vez que o contabilista vem orientar a empresa das suas obrigações fiscais. Daí que surgiu essa lei. Então, obrigam com que todas as empresas tenham um contabilista. Mas, por si Uhum. só, os empresários não acham, né, como importante a contratação de um contabilista no início do negócio. Acham que é um desperdício, é gastar dinheiro, infelizmente. Sim. E era isso que eu queria frisar. Sim, porque eu estou a começar agora, não tenho nada ainda, não tenho quase nada. Onde é que sairia bem para poder pagar um contabilista? E por outra, nesse caso, tinha que ter muitos contabilistas disponível. Cada pessoa, ou outra pessoa que criar uma empresa, tentar criar uma empresa, tem que arrastar um contabilista com ele. Agora, não achas que hum, terá escassez de contabilista ou não teria contabilista para todo mundo que quer criar uma empresa? O que é que você acha disso? Exatamente, a escassez de contabilistas. A última estatística mostrou que Uhum. existem, até o momento, 6.000 contabilistas certificados. E em Angola temos mais de 200.000 empresas para 6.000 contabilistas. Então, é um número muito pequeno, né, de contabilistas para cuidar de todas essas empresas. Mas existem também estagiários de contabilidade, que são os mesmos estagiários da Ordem dos Contabilistas, que auxiliam os contabilistas certificados. Então, esses estagiários podem cuidar das pequenas ou das micros e pequenas e médias empresas sob a supervisão do contabilista certificado. Se o Herbert está a começar agora Uhum. e acha que não tem dinheiro de pagar um contabilista, muitos contabilistas são flexíveis. Muitos até, no ato do contrato, podem dizer, olha, nos primeiros X meses não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada, eu vou cuidar da tua contabilidade e quando você começar a ter rendimento, daí passas a pagar as avanças, mas por enquanto não pagas nada. Alguns até passam a pagar uma taxa mais inferior, Ok. ou mesmo passam a determinar uma taxa sobre o teu rendimento mensal, de 5, 10% do teu rendimento mensal. Nos meses que você faturar, o contabilista tem uma comissão dos serviços que lhe presta. Nos meses que não faturou, então, ficas isento de pagar um contabilista. Muitos contabilistas são flexíveis quanto a este ponto. Ok. Acho que essa questão vai ser para o Sofonias. Obrigado, João. Muito bom. O que é que você acha disso, Sofonias, como contabilista, né? Você é contabilista, certo? O que Uhum. tu achas como contabilista? Essa visão que o Estado teve de que quem for criar uma empresa deve levar um contabilista. Você acha que ajudaria ou prejudicaria ainda mais naquilo que é, tipo, dar mais oportunidade para as pessoas criarem empresas e consequentemente, a economia expandir? Ah, essa é uma boa questão também. Mas vamos situar. É uma parte, sim, a nível daquilo que é o sistema fiscal e a sua organização, sim, é importante. Né? Porque assim o Estado consegue ter o maior controle possível das empresas que estão cadastradas e que têm atividade. Tá? Ele consegue ter esse controle e evita também que os mesmos que vão fazer a criação das empresas tenham as suas condições, as suas fichas, os seus cadastros, todos eles limpos, porque se tem um contabilista acompanhando eles, né, eles vão estar aí a cuidar da sua contabilidade, bem também como as obrigações declarativas fiscais. Em contramão também cai mal, né? Cai mal nesse sentido mesmo, que se eu for um pequeno empreendedor e estou a começar agora e já contratar uma mão externa, às vezes eu sou o próprio empresário, ou sou o próprio empreendedor e depois o funcionário, estou a começar agora e ter que contratar uma mão externa que é para fazer os serviços de contabilidade, pode ser um pouquinho caro. Pode sim ser um pouquinho caro. Isso faz com que muitas pessoas, e está a fazer com que muitas pessoas não não aderem a legalidade, né? Continuam na informalidade. Vejam que a informalidade
tem sido como sucesso para eles, né? Fazendo assim, pronto, destruindo assim aquilo que é legal. Mas pronto, continuar na ilegalidade também não é certeza de que tu vais continuar a crescer. O melhor passo para crescimento empresarial sempre vai ser a legalidade. Isso está definido, né? Negócios legais são aqueles que estão mais dispostos a crescerem também. Ok, boas, boas. Essa questão vou fazer ao João, a próxima questão. Qual é o maior desafio da contabilidade nas empresas angolanas hoje? Existe um grande desafio, por falta mesmo de cultura empresarial. Muitos empresários não fazem, né, o registro das suas operações, ou seja, não arquivam os seus documentos. Quando você fecha o contrato com um empresário para poder cuidar da contabilidade, nós precisamos de que este empresário forneça algumas informações relevantes para podermos produzir relatórios financeiros. Mas tem sido uma grande luta. Os empresários muitas vezes escondem informações e algumas vezes até não escondem, mas não têm noção daquilo que nós estamos a pedir. Por quê? Porque durante o ano a empresa realiza várias transações, mas não se preocupa em conservar os documentos. A empresa faz compras, vende e não se preocupa em conservar os documentos, porque são esses documentos que nós precisamos, que vão servir de suporte para o registro na contabilidade e produzimos as demonstrações financeiras. Infelizmente, temos muitos empresários que misturam dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. Muitos empresários não aceitam entregar os extratos bancários. Você vai lá, solicita, ele fica com medo do contabilista, terá noção da realidade da empresa e, por aquilo que ele está a pagar, o contabilista vai perceber que é muito inferior em relação àquilo que a empresa tem disponível no banco. Muitos escondem os extratos bancários. Mas tem aqueles que colaboram, felizmente. Ok. Tem aqueles que você solicita a documentação, infelizmente te traz a documentação nos sacos, nas caixas, não organizam nos arquivos. Então, os empresários precisam melhorar muito quanto à questão de se manter uma contabilidade organizada. Então, o que precisa mudar na mentalidade dos empresários em relação à contabilidade organizada? Os O que empresários precisa mudar? precisam saber que a contabilidade não é um custo, mas Hum, sim um meio para poder crescer ou expandir o negócio. Eles precisam pensar isso. Não olhar a contabilidade como um mal necessário, Ok. mas como um investimento para poder expandir o negócio. Por exemplo, um empresário que contrata um contabilista, né, e passa a pagar uma avança mensal de 300 mil kwanzas, suponhamos, 400 mil kwanzas. Ele não pode considerar isso como um custo, mas como um investimento. Porque do momento que ele passa a ter uma contabilidade em dia, pode acelerar o lucro da empresa para mais, se calhar, 2, 3, 4 milhões. Por quê? Porque teve um contabilista que cuida de toda a informação financeira da empresa e procura transmitir à empresa se a empresa está a aumentar em termos de vendas, se a empresa está a ter gastos desnecessários, se a empresa está a ter custos desnecessários com eh, atividades que não têm nada a ver ou não contribuem, né, para o próprio crescimento da empresa. Então, contabilidade deve ser vista como um investimento. Não como mal necessário. Exatamente. Ok. Boas. E só para, Hum, e só para crescer, nesse sentido, as dificuldades a nível da contabilidade em si, é quando as informações chegam para dar o devido tratamento na contabilidade. Esse é um ponto principal e muito importante. Por exemplo, eu preciso fazer o reporting, né? Preciso reportar a gestão ou até mesmo a gerência, como é que está, né? A nível da contabilidade, como é que nós estamos. Mas a documentação está a chegar, por exemplo, 2 meses ou um mês de atraso, né? Está a chegar 3, 4, 5 meses de atraso, né? Há colegas a fazerem recuperações de contabilidade de 6 meses de atraso. Nessa visão é impossível tu dares uma informação em dia, em tempo real, para que se tome decisões assertivas. E outra dificuldade que também podemos encontrar é a aplicação da contabilidade de custo, né, que nós chamamos a contabilidade de gestão.
muito pouco se fala da contabilidade de gestão. A contabilidade de gestão é uma contabilidade resumida, é uma contabilidade detalhista, até melhor dizer. Nós temos a contabilidade geral. A contabilidade geral é muito resumida, né? E ele evidencia-se muito em tratar aquilo que são assuntos externos, assuntos com terceiros. Mas a contabilidade analítica é muito mais detalhista. Ele quer saber realmente os custos que ocorreram. Por exemplo, eu posso lhe afirmar que custo com pessoal não é só custo com pessoal. O custo com pessoal é o custo com pessoal afeto, por exemplo, a uma obra. Afeto, por exemplo, a um centro de custo. Como título de exemplo, vamos imaginar que uma empresa de construção civil, ok, tenha 3 obras em curso. Tem uma aqui, vamos imaginar que seja aqui no 1º de Maio e outra que seja lá na Shoprite do Palanca. E estão a fazer essas obras. Os trabalhadores que vão estar em cada obra, os seus salários, é custo com pessoal, mas é um custo com pessoal afeto a uma determinada obra. Quando essas informações são passadas, por exemplo, a gestão consegue ver quais das obras está a ter mais custos. Por exemplo, se você vai comprar material e esse material vai ser usado nessas obras, esse material, o custo desse material está afeto a uma obra. Quando você passa essa informação à gestão, a gestão vai conseguir saber quanto de material está a ser gasto. Então, pouco se fala da contabilidade analítica, pouco se fala da contabilidade de gestão. E essa contabilidade que necessariamente passa as informações verídicas, detalhistas, para que a empresa consiga tomar decisões assertivas. Boas, boas. Vou fazer mais uma questão. Acho que essa questão vai ser para o João. Pode pegar o microfone, por favor. Não sei, na verdade, quem estará na altura para responder, mas acredito que o João estará na altura também. Quais são os erros financeiros mais comuns dos empreendedores? Os erros mais comuns, Os erros mais comuns. né? Melhor, os erros financeiros mais comuns dos empreendedores. Erros financeiros. Um dos erros é misturar dinheiro pessoal com Uhum, dinheiro da empresa. ok. Outro erro é fazer gastos desnecessários. Uhum, E é mais ou menos isso. ok, boas, Talvez a sua boas. opinião tenha Ok. mais Tem pontos alguma para coisa acrescentar. a dizer sobre essa questão? Assim está melhor. Está melhor. Existem tantos e Boas. tantos erros, mas que eu tenho chamado sempre a Ok. atenção, que Uhum, tem sido o nosso contexto, é mesmo a mistura do dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa e os gastos descontrolados. Muitas vezes você envia, né, um mapa de despesas não identificadas ao teu cliente para ele justificar. Ele nem tem noção de quando é que gastou aquilo e para que fim gastou aquilo, ok. infelizmente. Uhum, Crescer, agora vamos falar um pouco de uhum, erros. E uhum, para crescer, é isso que nós estamos aqui a chamar a atenção: uhum, cultura empresarial. ok. Temos muitos empreendedores, mas que estão desprovidos, né, de cultura empresarial, né? O que eles devem ter, no mínimo, é o conceito de gestão financeira. Ok. Precisam aprender mesmo gestão financeira. Acontece o quê? Por exemplo, na nossa praça, muitos empreendedores aprendem mais de venda do que propriamente como gerir a sua empresa. Então, muitos estão interligados em saber como vender o produto, como Ok. apresentar o produto, Ok. do que propriamente como gerir os valores que vão receber depois de ter esse É o produto. mais importante, não? Acredito isso. Ambas as coisas são importantes, né? Ok. Mas se você consegue ter o valor, Uhum, então tens que conseguir saber como geri-lo também. O que acontece é que está muito virado só para o campo da arrecadação e depois o campo da gerir. É na gerência que as empresas vão conseguir crescer. Caso não tiver isso, vamos ter muitos empreendedores, mas uhum, bastantes empreendedores, uhum. a mesmo nível. Um ou dois vai conseguir transcender a linha, mas todos vão continuar no mesmo nível, porque não conseguem gerir os seus valores. É possível uma empresa estar na corrida dos ratos também? É possível sim. Vendeu, pagou, vendeu, pagou, vendeu, pagou, e não consegue, se calhar, ter planos de crescimento.
E as empresas precisam ter isso, né? Por exemplo, um salão de beleza. Alguém que tenha um salão de beleza tem que pensar em ter 2 salões de beleza, tem que pensar em ter 3, 4, 5. Mas para isso precisa ter uma visão, um foco, uma gestão qualificável que é para conseguir agilidade, né? E gerir o seu próprio negócio. Ok, boas, boas. Ok, muito bom. Vou ver, estão aqui uma lista de questões, por isso que talvez vai estar de questões. Vou ver mais aqui uma questão que está dentro. Hum, ok. Falou-se que, né, um dos erros mais comum é misturar ou gastar o dinheiro da empresa. Misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, certo? Por que não se pode fazer isso? Por quê? Porque, né, tipo assim, tipo, para corrigir esse erro ou ajudar muita gente que fazem isso, né? Muitos empresários que fazem isso, né? Misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Tipo, por que não se pode fazer isso? Por quê? Ok, Sim, e como o João já disse muito bem, não se pode mesmo juntar dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. ok, São entidades diferentes. Em outras palavras, são pessoas diferentes. ok. Ok? E têm obrigações e têm também necessidades diferentes. Você não é empresa, a empresa é uma pessoa diferente a nível jurídico, ok? Agora, o que é que poderia ser solução para isso? Os empreendedores precisam estipular salários para si, precisam se pagar. Na tendência de continuarem a gerir o negócio como podem e com sufoco, eles começam a tirar valores de forma desnecessária para cobrir despesas próprias. Mas essas despesas próprias, esses custos que eles têm, devem tirar do seu ganho, do seu salário. E isso está dentro daquilo que é a cultura empresarial. E isso é que nós apresentamos para os nossos clientes, por exemplo. Tem que ter cultura empresarial. Precisa saber que no final do mês o teu negócio está a te render e tu estás a ter qualquer coisa do que ficar a mexer no valor da empresa que serviria para outro ramo ou que serviria para outros fins. É a expansão de negócio, Boas, especialmente. boas. Muito bem. Estamos a terminar o nosso podcast. Eu vou lhe fazer já, vou fazer as últimas questões. Está a ser muito bom. Dependendo de mim, ficaremos aqui 2 horas, 3 horas. Ok. Está a ser um curso, na verdade. Que conselho, essa questão é para os dois, mas vou começar com o João. Que conselho daria aos empreendedores sobre a contabilidade? Que conselho você daria aos empreendedores sobre a contabilidade? Um conselho que eu daria vários conselhos, mas um conselho que eu gostaria de deixar aos empreendedores é que Uhum. muitas empresas quebram não somente por falta de clientes, mas muitas empresas quebram por falta de informação. E essa informação só a contabilidade é que pode lhe fornecer. Informação necessária para auxiliar a gestão de tudo isso que falamos, que o Sofia acabou de frisar um pouco, e auxiliar na tomada de decisões. Será que a empresa pretende contratar mais pessoal? Será que a empresa deve ou não investir nesse produto? Será que a empresa está na altura de abrir uma segunda ou terceira loja? Então, todas essas questões, quem vai responder é a contabilidade. Porque se uma empresa não tiver contabilidade, vai trabalhar às cegas, vai trabalhar com base em sentimento, com base uma sensação de que está a ter lucro, mas no final do dia, não. Então, a contabilidade vem para interromper o pensamento emocional e levar o empresário a pensar com clareza, saber de onde é que a sua empresa está a sair e de onde é que pretende chegar. Boas. E o outro conselho, e sempre vou frisar nessa parte porque entendo a necessidade e entendo a obrigação que as empresas precisam ter a nível da contabilidade de gestão. As empresas precisam adotar mesmo contabilidade de custo. É a produção de informação que as empresas precisam. Não importa se for a empresa industrial até são as que mais usam, né, a contabilidade de custo. Mas empresas de prestação de serviço, de vendas também precisam usar. Por exemplo, temos aqui as cantinas, né? Exemplo de cantinas não. Temos lojas, por exemplo, e algumas lojas até bem conceituadas, mas que não fazem uso da contabilidade analítica.
O que é que acontece? Por que é que é importante que os empresários pensem mesmo na contabilidade centrada em registro dos centros de custos? Porque ela vai te dar uma visão geral de como é que cada produto, cada custo está a ser imputado. Por exemplo, vamos imaginar, para tu venderes pão, ok? Quanto é que tu tens de custo? Só para a produção de pão, quanto é que tu tens de custo? Como é que esses custos estão a ser devidamente imputados? Imagina que você tem 3 lojas a gerir. Quais das lojas apresentam mais custos? Mas por que apresenta mais custos? Vamos imaginar empresários que estão agora no ramo, tem um ramo que está a se desenvolver muito, as pessoas estão a comprar viaturas e colocar nesse mesmo ramo, né? Outro ramo de negócio que é, como é que se chama? O ramo de auto quê? Acho. Automobilismo, né? Ok, ok. Sim, vamos imaginar. Pronto, vamos imaginar que tu tens uma frete de viaturas e nessa frete de viaturas todas elas trabalham, mas tu não sabes os custos reais que cada uma delas apresenta. Por exemplo, vamos imaginar que uma das viaturas gasta mais combustível do que a outra. Só pela informação, você não vai conseguir. Porque aquilo vamos imaginar que são 100 viaturas da tua gerência e tu estás a comprar sempre combustível. Mas o que é que vai acontecer se tu tiveres uma contabilidade analítica? Todas essas viaturas vão estar registradas. E à medida que eles vão ser abastecidos, as suas faturas vão ser registradas, o custo vai ser registrado de forma direita na viatura. Isso depois, você pega isso, filtra, passa essa informação para a gerência, por exemplo, ela vai conseguir saber quais das viaturas têm mais custos relacionados às outras. Isso vai dar-te já uma noção, por que tem mais custo do que a outra, por que vai gastar mais combustível. Se calhar não foi feita a manutenção, ou até se calhar precisa ser trocada alguma peça. Então, é essa a importância da contabilidade. A contabilidade é mais além do que a gente já está a frisar aqui, é muito mais além do que o fisco. Então, o conselho é, usem a contabilidade. E se querem melhorar ainda mais, use a contabilidade de gestão. Ok, boas. Mas vou aproveitar para fazer essa questão. Acho que não está aqui no meu roteiro, mas eu tive uma discussão sobre essa questão com um amigo. Eu vou aproveitar a vossa presença aqui para o fazer. Qual é a diferença entre faturação e lucro? Faturação e lucro. Ok. João, queres responder? Hum? Ok, essa é uma questão muito interessante, porque temos acompanhado muitos empreendedores nas redes sociais, né? No sentido de incentivar os outros a aderirem ao mesmo projeto ou negócio. Dizem que não, esse negócio é muito rentável, né? Eles avaliam o negócio ser ou não muito rentável pelo volume de faturação que aquele negócio oferece. Olha, esse negócio, no final do mês eu consigo faturar 10 milhões. Ok, mas faturação está a se referir ao volume total de vendas, sem a necessidade de deduzir os custos associados a essa venda. Faturação é o volume total de vendas. Eu comprei, suponhamos, compro um produto a 100 mil e eu vou revender a 125 mil. Esse 125 mil considero como a minha faturação. Mas qual será o meu lucro? O meu lucro passa a ser a diferença do preço de venda menos o preço de custo. No final do dia, eu a vender um produto a 125 mil, o meu lucro será somente de 25 mil, se eu deduzir simplesmente o preço de aquisição do bem. Agora, se formos a contar mais outros custos administrativos, outras despesas de carga e descarga do bem, terei um lucro ainda muito reduzido. Então, quando quisermos avaliar um negócio, vamos avaliar no lucro que esse negócio pode proporcionar, não no volume de faturação. Boas. Entendi. Tá bem esclarecido. Ok. Muito bem Ok. esclarecido. Ainda pode esclarecer ainda mais. Não, já não posso mais esclarecer, está Ok. esclarecido. Ok. É só mesmo para crescer. Hum, E isso serve de aviso. Muitos são empresários ou empreendedores hum, que lançam sempre esse desafio. Olha, tenho 500 mil kwanzas e podes faturar
podes faturar, é mesmo só faturação, podes faturar 1 milhão quase se investires agora. Isso é impossível. Tem um famoso ditado que diz que nada cai dos céus. Não existe faturação sem que antes tenha custo. Como é que tu vais vender sem antes ter custo? Então tem que ter custo, de verdade. Podes não ter agora, mas sempre vais ter no futuro. Então, a faturação está associada sempre a custo. Algo que você vai produzir ou algo que você vai comprar para vender. Ou até mesmo para a prestação de serviço. Também tem custo para a prestação de serviço. Você vai ter que ter matérias consumíveis no ato da prestação de serviço. Então, a faturação não é pelo valor. O lucro é mais importante que faturação. Faturação é valor global, é apenas um valor que está aí que você vendeu. Já o lucro é que espelha a realidade. A diferença, como o João muito bem disse, do custo, né? Menos as vendas que tu fizeste. Boas, boas. E, Muito bem. só para acrescentar, né? Durante as formações eu tenho chamado a atenção para análise, né? Somos duas empresas, uma empresa A e B. Uhum. A empresa A tem um volume de vendas, né, de 10 milhões mensais e custos associados de 9 milhões e 500 mil. No final do dia, qual será o lucro? De 500 mil kwanzas. Mas temos a empresa B, que durante o mês tem um volume de faturação de 1 milhão de kwanzas e tem custos associados de 500 mil. Qual será o seu lucro? Também de 500 mil kwanzas. Mas aqui estamos a olhar na perspectiva da empresa ter a capacidade de gerar lucro, ou seja, todo o objetivo de uma empresa é gerar lucros, maximizar os lucros e minimizar os custos. Então, não importa qual seja o meu volume de faturação, o que mais importa para mim é o lucro. Quanto é que eu terei de lucro nesse negócio? Sim. Exatamente. Não falei isso. Se for Né? para avançar, se calhar chamaria também Uhum. uma atenção especial nas empresas que têm prejuízos. Uhum. Embora tendo prejuízos, não significa necessariamente que você está tirando uma tala, em outras Uhum. palavras. Não Uhum. significa necessariamente que tu estás muito mal. As empresas também sobrevivem com prejuízos. E a contabilidade até dá-nos isso, né? Temos aí os princípios contabilísticos, onde eles é a comparabilidade. Você pode ter custo esse ano, podes ter prejuízo, melhor dizer, esse ano, de 1 milhão, e o próximo ano de 500 mil, e depois de outro ano mais 250 mil. A nível da contabilidade, nós analisamos essa situação como positiva até. Bom, dependendo também da estrutura e porque é que esses custos estão a ocorrer, se são custos necessários, sim, entende-se essa situação, ok? Mas à medida que o ano está indo passando, o prejuízo está a baixar. Quer dizer que depois de mais 5 anos a empresa vai estar a viver se calhar dos melhores momentos. Então, empresários, os novos empreendedores ou empresários já conceituados, não é para se assustarem quando tiverem prejuízo, né? Façam uma análise mais criteriosa sobre isso e tendem a ter um plano estratégico também, né? Um plano financeiro estratégico, que vai mesmo pegar a empresa e vai colocar lá em cima. Boas, boas. Para terminar, vou fazer a última questão. Este normalmente é a questão que faz o rosto do nosso podcast. Os maiores convidados que aqui passam, normalmente eu deixo essa questão. Em função do tema, né? Daquela mesma conversa. A questão é, quando é que um empresário, essa questão é para os dois, quando é que um empresário tem uma mente aberta? Eu digo que um empresário tem uma mente aberta quando o empresário não baseia as suas decisões no achismo, mas passa a basear as suas decisões com base em dados reais. Isso só será possível quando o empresário passa a ter uma certa preocupação em organizar e registrar todas as operações do dia a dia da empresa para poder assim fazer um melhor acompanhamento das receitas e despesas da empresa ao longo do tempo. O empresário passa a ter mente aberta quando sabe qual é a capacidade da empresa em gerar lucros. A sua preocupação é saber se a empresa tem capacidade de gerar lucros e quando o empresário sabe como é que o dinheiro da empresa é gerado e utiliza esse dinheiro com o objetivo de expandir o negócio. Boas. Cafonias. Por outro lado,
O empresário tem uma mente aberta quando ele tem planos definidos de crescimento. E esses planos definidos de crescimento vêm através de informações fidedignas da contabilidade ou de qualquer outro auxílio que ele vai usar para como instrumento de informação. E essa mente aberta é mesmo mente aberta, assim tão lindo como programa, né? Em que ele vai precisar pensar no negócio profundamente, como começou e como ele vai estar lá no futuro. Negócios não pode continuar, começou agora, a venda é 1 milhão de kwanzas, em 5 anos ainda continua na cifra de 1 milhão de kwanzas. Não pode ser assim, a mente aberta vai mais além do que isso, ouse crescer. Então essa é a mente aberta que os empresários precisam ter.